Oi, você. O meu nome é Vitz e eu sou ateu. Me diz uma coisa. Faz quanto tempo que você não olha para o céu à noite e contempla as estrelas? Você, por acaso, já fez isso antes? Em algum momento da sua vida, você parou para se perguntar sobre o que acontece lá em cima? Ou teve curiosidade em saber se havia outros seres, bem diferentes de você, mas com as mesmas dúvidas, vivendo em mundos ao redor das estrelas que enfeitam o nosso céu à noite? É um passatempo comum ter tais pensamentos. Desde que nós descobrimos que havia outros mundos, alguns muito parecidos com o nosso, nós temos pensado cada vez menos em demônios e nos preocupado cada vez mais com alienígenas. É um sinal dos nossos tempos, sabe? Há 500 anos atrás, por exemplo, os homens não se questionavam a respeito dessas coisas. Isso porque eles acreditavam que a Terra estava localizada no centro do universo. Ela era, de alguma forma, fixa e rodeada de esferas concêntricas, muitas delas, feitas de algum tipo de cristal divino mágico. Cada uma dessas esferas aprisionava um dos planetas conhecidos na época, e também o Sol, a Lua e as estrelas. E elas giravam ao redor da Terra fixa, o que explicava muito bem o movimento dos astros pela nossa abóbada celeste. Quanto mais rápido o objeto passasse pelo céu, mais próxima estava a sua esfera. E como em comparação aos planetas, as estrelas mal se moviam, isso devia significar que elas ocupavam uma esfera exterior muito distante. Talvez uma distância ainda maior do que separava a Europa das Américas. Afinal, elas eram vistas como simples alegorias celestes. É como se nós vivêssemos no interior de um globo de discoteca, daqueles dos anos 70, só que com toda a sua iluminação voltada para dentro. Do lado de fora desse universo globo ficava o reino de Deus, com uma pista de dança onde o pobre coitado seu absolutista dançava sozinho. Os poucos eventos irregulares que cortavam os céus, como a passagem de um cometa, um eclipse ocasional ou mesmo a queda de um meteorito, eram vistos como sinal de mau presságio, porque eles quebravam a rotina perfeita do firmamento e despertavam profecias sinistras nos sábios da época. A igreja, é claro, endossava a teoria das esferas, porque era bastante conveniente representar o planeta central do universo. E ela tinha poder suficiente para não permitir questionamentos. Questionar a igreja significava questionar Deus. E como representantes de Deus na Terra, os papas tinham algumas maneiras bastante convincentes de fazer valer os seus dogmas. A principal de suas maneiras, ou melhor dizendo, dessas armas, se chamava Inquisição. E ela funcionava com 6 palavras. Se você questionar, nós queimamos você. E, de fato, milhares foram levados à fogueira simplesmente por questionar. Era um tempo de obscurantismo e intolerância religiosa. Aliás, muito parecido com os dias de hoje, mas com a diferença de que ateus como eu eram condenados à morte por religiosos como você. Mas já naquele tempo, havia um ditado que já era antigo, e que dizia, ubi dubium, ibi libertas. E se você preferir que eu use as palavras de Freud, aonde há proibição, nasce o desejo. E em meio a tanta ignorância, algumas pessoas eram como verdadeiros focos de sabedoria e discernimento. Uma dessas pessoas se chamava Nicolau Copérnico. Um simples professor, mas que também gostava de observar o céu à noite. Mas que era inteligente demais para ser um simples observador de eventos. Ele começou a fazer alguns cálculos e logo percebeu que os movimentos que ele observava eram incondizentes com os cálculos que prediziam esses movimentos. Ele estudou o assunto mais a fundo e, algum tempo depois, ele nos presenteou com o livro As Revoluções da Orbe Celeste, aonde explica que a Terra não é o centro do universo e que ela e todos os outros planetas giram ao redor do Sol.
A igreja correu a proibir a publicação do livro, porque ele contradizia uma máxima bíblica escrita em Salmos, que dizia mais ou menos assim, abre aspas, Deus colocou a terra em suas fundações para que não se mova para todo o sempre. Fecha aspas. Amém. São palavras bonitas, não são? Mas não se iluda. Elas se traduzem em só mais uma verdade absoluta. Absolutamente falsa. Ditada por um Deus de mentirinha que só existia na cabeça dos homens que escreveram a Bíblia e que, portanto, era ignorante demais para conhecer a natureza da própria criação. De qualquer forma, a proibição da igreja veio tarde demais. Nicolau, conhecendo a natureza sórdida da ICAS, tratou de fazer algumas cópias do seu livro e distribuiu entre alguns amigos. E alguns anos depois, milhares dessas cópias circulavam pela Europa e pelo Oriente Médio. E estudiosos do mundo inteiro viram, com alguma consternação, que as escrituras estavam erradas. Eles perceberam que a Bíblia, a palavra de Deus, estava nos dizendo mentiras. Ainda hoje, é muito difícil para quem confia em Deus aceitar uma coisa dessa, sabe? A de que a Bíblia não é um guia de verdades absolutas. Deve ser como um golpe no coração, eu acredito. Mas a verdade é que hoje nós temos certeza de que não existem esferas aprisionando os pobres planetinhas. E também sabemos que as estrelas não são mera alegoria celeste. Nós já fizemos uma boa varredura do espaço e temos uma segurança relativa em nossa localização na Via Láctea. Nós não estamos no centro do universo. E se você, filho de Deus, ainda tem dúvidas em aceitar o fato de que você vive num universo entregue ao acaso e à entropia, eu convido você a assistir o próximo vídeo, onde nós vamos falar um pouco mais sobre esse universo que você julga ter sido criado. Você me acompanha?